que nosso lar não é uma democracia? Por que é uma teocracia? Por que a teocracia não funciona aqui na Terra? E por que a democracia não funciona lá? Chega um momento em nosso lar que é imposto uma governadoria pelos espíritos mais elevados. E essa governadoria, que já estaria lá por mais de 100 anos, pelo menos é o que eu me lembro do livro, é a responsável pela mudança do padrão de vibração de nosso lar. O governador novo, que foi imposto pela espiritualidade superior, ele coloca algumas imposições. Uma delas é o tipo de alimentação. Ele muda o tipo da alimentação da colônia para elevar o padrão vibratório. Isso gera revolta. Ele também restringe as comunicações com os planos inferiores. Ele impede que nosso lar esteja em comunicação constante com os encarnados, com o mundo material. Por quê? Porque isso causava aflições, causava ansiedades e baixava o padrão vibracional da cidade. E as pessoas, é claro, elas não gostam dessas medidas no primeiro momento. E é por isso que a democracia lá não iria funcionar. Porque a tendência das pessoas seria escolher não o melhor, mas seria escolher as pessoas que iriam fazer aquilo que elas querem. O que acontece é que esses espíritos, por terem um grau evolutivo inferior, eles não sabem necessariamente o que é melhor para eles. Já a espiritualidade, ao colocar um governador de uma evolução espiritual maior, ela sabe o que é necessário para a evolução daqueles espíritos. Então essa imposição de um governador, de uma hierarquia elevada, faz com que a colônia mude de padrão de vibração. O que não aconteceria se eles fossem uma democracia, se eles mesmos pudessem escolher seus próprios líderes, porque eles escolheriam entre eles iguais a eles, ou até pior. Mas por que isso funciona lá e não funciona aqui? É muito simples. Primeiro porque lá é possível distinguir aqueles que realmente possuem uma capacidade superior. Espíritos superiores são claramente notados. Lá não é possível que haja falsos profetas. Pelo padrão de vibração, pela luz que emite aquele espírito, as pessoas vão perceber se aquele espírito é mais elevado ou não. E aí será possível determinar se é de fato uma imposição divina. Na nossa história aqui na humanidade, já existiram tentativas de uma teocracia e elas deram errado justamente por isso, porque nós não somos capazes de determinar os enviados de Deus. E a primeira vez que isso aconteceu foi na história bíblica. O próprio povo de Israel pediu a Deus que enviasse um rei. Eles pediram o rei. Eles não quiseram se manter sem um governante. E ainda que Deus indicasse seus próprios escolhidos, como fez com Saul, as coisas davam errado. Davam errado por quê? Porque os homens eram falhos. Porque os espíritos aqui encarnados não tinham condições de governar as pessoas da melhor forma possível. Então Deus ainda teria que preparar a espiritualidade, ainda teria que encarnar aqueles necessários, aqueles suficientes para fazer esse governo. E essas pessoas aqui encarnadas, elas estariam sujeitas às necessidades da carne e poderiam falhar. E a história bíblica nos mostra isso. Nos mostra como vários governantes que teriam sido indicados pela própria divindade, eles falharam em diversos pontos, como foi o caso de Saul, como foi o caso de Davi e do próprio rei Salomão. Ainda que fossem espíritos mais elevados, indicados pela divindade, dentre aqueles que eram possíveis, que estavam aqui disponíveis para encarnar no mundo material, eles não tinham a perfeição suficiente para governarem o mundo ou governarem aquelas nações como deveriam governar. Eles cometeram diversos erros. E no resto da história da humanidade, toda vez em que há alguém que se diz enviado por Deus, que se diz governando por Deus, na verdade é um ditador que está cuidando dos seus próprios benefícios e das pessoas ao seu redor, impondo condições subhumanas às pessoas, em que ele se acha Deus, se acha enviado de Deus, por estar naquelas condições, e começa a impor aos outros condições degradantes. E foi isso que Deus avisou ao povo de Israel, lá na Bíblia, quando eles pediram por um rei. Deus avisou ao povo de Israel que aconteceria tudo isso, que aquelas pessoas que fossem reinar,
eles iriam subjugá-las, eles iriam fazer coisas erradas. Só que o povo de Israel não deu ouvidos a isso, preferiu ter um rei, assim como as outras nações tinham. A nossa dificuldade aqui no mundo material para escolher um governante é justamente por isso. Como nós vamos saber que essas pessoas que estão se candidatando, na verdade, são pessoas boas, são pessoas honestas? A tendência é que eles nos contem, nos falem mentiras para nos agradar. A tendência não é que a gente escolha para o bem geral, não é que a gente escolha para uma evolução moral do mundo, da humanidade, mas que a gente escolha por interesses próprios. Então a tendência é que a gente ouça a conversa ou as palavras daquilo que vai nos favorecer mais. Daí a nossa dificuldade de escolha. E é claro que isso aconteceria também em nosso lar. Quando que isso deixou de acontecer? Quando é imposto um governador de uma hierarquia superior. E esse espírito mais elevado, ele precisa impor àquelas pessoas certas condições para elevar o padrão, para conectar nosso lar a uma espiritualidade mais elevada. É isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo.